apresentam pústulas e algumas também já secas ali na região. O impetigo e a sífilis, né? A gente vê também, né? Tem crosta, tem umas que ainda estão saindo, né? Que já não estão em fase ainda de cicatrização. E o diagnóstico, ele é realizado através de forma laboratorial, por teste molecular e sequenciamento genético. A lesão, como a gente já trouxe, ela vai se apresentar em formas diferentes, tipo pústulas ou até mesmo crostas, que a depender do período de cicatrização e até mesmo do período em que o paciente ele vai buscar o serviço de saúde. E para esse diagnóstico, a gente pode fazer relacionado ao esfregaço da superfície e exudato da lesão, e através das bordas, ou também através das crostas da lesão. O suave, por enquanto, está vindo do LACEN, não é aquele suave de algodão, é um suave de tecido sintético, aparência sintética, com tubo seco, né? Com tubo seco. A discussão do tubo ainda vai ocorrer de forma mais abrangente sexta-feira com as redes de LACEN no Brasil, mas até o momento a coleta que a gente realizou foi com tubo seco e as próximas também elas já mudaram a quantidade para que a gente venha fazer com esse tubo. E no momento da coleta, a gente tem que ter atenção para não realizar o esfregaço de forma, digamos que rápida, para evitar, na verdade, quebrar o DNA da célula. Ou seja, a gente vai realizar a coleta com o suave passando no local da lesão. Normalmente, a gente vai receber 2 tubos, que até o momento está sendo dessa forma. Como a gente já disse, as coisas podem estar mudando frequentemente, mas até hoje está sendo dessa forma. A gente vai receber 2 tubos e um tubo a gente vai coletar a lesão que tem exudato e no outro tubo as lesões que têm crosta. Então vão ser tubos diferentes. A gente vai estar utilizando 2 tubos diferentes. Exatamente como a Thalina falou, tudo está sendo modificado, mas o LACEN traz tubos secos, mas já tem algumas regiões, né, que trazem também, que podem ser por meio de transportes virais. Então, isso pode mudar no decorrer do tempo, né? A gente chama atenção também em relação às lesões, porque, por exemplo, se a gente fosse fazer uma coleta dessa lesão aqui, é uma lesão que a gente ia precisar coletar o material, o exudato, digamos, que está aqui dentro da lesão. Então, a gente, na hora que for realizar essa coleta, a gente vai precisar romper essa vesícula. E nesse rompimento, a gente traz que é importante, quando a gente for romper, usar preferencialmente o bisturi. Porque se a gente usar a agulha, se a gente virar o bisel da agulha para cima, a gente corre o risco de se contaminar. Porque vai ser extravasado, né, o líquido que vai estar dentro dessa lesão. Se não tiver disponível o bisturi, que não é o nosso caso, graças a Deus a gente tem, aí vai usar a agulha com o bisel para baixo. Mas no nosso caso aqui, por enquanto, no hospital e nas unidades, a gente vai estar realizando a coleta através do rompimento com o bisturi. Ou seja, o que a gente vai fazer? Limpa o local, a gente vai realizar a limpeza com o álcool, rompe com o bisturi e realiza a coleta com suave. A partir daqui, a gente vai colocar dentro do próprio tubo de ensaio e reservar em temperatura adequada. Se o paciente tiver mais de um local com a lesão, ainda em pústula, a gente vai estar precisando realizar essa coleta em todos os locais que ele tem. Quanto mais a gente conseguir esse material, melhor. Mas é lógico que a gente não vai estar ferindo o paciente todo, a gente não vai estar expondo todas essas lesões dele. Então, na hora da coleta, a gente vai realizar essa avaliação. Se a coleta já estiver em crosta, a gente vai usar outro tubo, outro suave, para coletar a crosta também. E nesse momento, a gente vai pegar o suave e passar no local da lesão, para que a gente consiga retirar uma quantidade de crosta e colocar no tubo. E mais uma vez, reforçando, vão ser 2 tubos, um para secreção e o outro para crosta. Se o paciente tiver as lesões desses tipos. Se não tiver, se só tiver em crosta, eu vou coletar só em crosta. Aí, se tiver só a lesão da pústula, a gente vai coletar só uma lesão da pústula, que foi o nosso primeiro suspeito. Ele não tinha crosta ainda, aí a gente coletou só na pústula. Essa coleta
ela vai também, como a do Covid, de +2 a +8 na caixa de transporte. A gente precisa manter nessa temperatura para conseguir garantir a qualidade da amostra. Exatamente, para a gente conseguir garantir essa qualidade. Pode. Perfeita colocação. A gente tem que ter essa atenção, porque senão a gente vai estar correndo risco de se contaminar e de contaminar os colegas. A gente vai trazer mais à frente também em relação aos usos dos equipamentos de proteção individual na realização da coleta e também no manejo desse paciente. E também no cuidado da qualidade dessa amostra. Então, a amostra ela precisa ser bem identificada, né? E assim que coletada, colocar diretamente na geladeira, porque aqui a gente não tem freezer, então vai ser diretamente colocada essa amostra na geladeira. Não esquecer em bancada ou deixar para colocar depois. Fez a coleta, colocou no tubo diretamente na geladeira, para que a gente venha a ter uma qualidade nessa amostra. Aí vem o fluxograma, né? A gente vai perceber da seguinte forma, né? Caso confirmado, o suspeito, né, da varíola, a gente vai coletar o PCR em tempo real, se positivo, identificado e mandado o PCR em tempo real para o laboratório e aí a gente vai ficar aguardando o resultado. Antigamente se fazia o RT-PCR que não era em tempo real. Hoje o LACEN já traz essa possibilidade para a gente. A gente vai ver mais ou menos em torno de 7 dias. A gente precisa enviar essa amostra dentro de 24 a 48 horas para o LACEN. Porém, eles ainda pedem que seja dentro das 24 horas, porque chegando no LACEN em Salvador, vai ser enviado para Minas. O LACEN em Salvador não tem o laboratório, não tem a segurança que se requer para estar analisando essa amostra. Então, do LACEN em Salvador, envia para Minas, para o laboratório de Minas, e aí a gente vai ficar aguardando esse resultado. Então, a gente entende que se Covid a gente já tinha uma demora nas amostras, a gente sabe que vai ser um pouco mais demorado receber o resultado e esse paciente vai precisar ficar em isolamento. E aí entra a força-tarefa do monitoramento. Então, vocês sabem, está ligando todos os dias, diariamente, para saber como é que esse paciente está e se ele realmente está em isolamento, até que o resultado saia. Aqui ele traz, né, as condições de envio que a gente já terminou discutindo. Ou seja, a embalagem e envio do material clínico, as amostras devem ser armazenadas, refrigeradas ou congeladas dentro de 1 hora após a coleta e transportada para o laboratório LACEN de 24 a 48 horas. No nosso caso específico, a gente não tem como congelar a amostra, porque a gente não utiliza freezer, então a gente vai manter a temperatura de +2 a +8 e realizar esse transporte em até 24 horas. Nem sonhar, gente, em colocar no congelador, viu? Pelo amor de Deus, porque aí vai termificar e vai perder a qualidade dessa amostra, porque não vamos conseguir manter o padrão dessa amostra em -20 graus. O congelador nessa geladeira só vai até -7, e aí, nesse tempo de tira, coloca, vai para a caixa térmica até chegar no LACEN Salvador, já vai ter perdido a qualidade dessa amostra. Então, aqui a gente só vai colocar em geladeira, não vai para freezer, não vai para congelador. E como tem essa questão do tempo que a amostra pode ficar fora da refrigeração, a gente sugere que as meninas que vão realizar a coleta já deixem o tubo identificado, como a gente fazia para as coletas de Covid. A gente faz essa identificação, confirma com o paciente se a identificação está correta, já cola no tubo e já faz a coleta com o tubo identificado, para a gente conseguir ganhar tempo e ter uma margem de credibilidade maior em relação a... E evitar também que esse profissional fique mais tempo exposto ao agente, né? O armazenamento das amostras coletadas para investigação do monkeypox devem ser refrigeradas de +2 a +8 ou congeladas a -20 graus, que não é o nosso caso, a gente vai manter refrigerada, dentro de 1 hora após a coleta e preferencialmente por 1 mês ou até mais, que na verdade esse período de 1 mês ou até mais
é lá por conta do LACEN. O nosso envio ele vai ser, conforme a vontade de Deus, de 24 a 48 horas, que a gente vai estar conseguindo enviar para Salvador. E os ciclos repetidos de congelamento e descongelamento, eles devem ser evitados, como o Keila já trouxe, porque eles fazem com que a gente perca essa qualidade da amostra. E os tipos de amostra. Aqui ele faz um chamado para quais são os tipos de amostra que a gente vai estar encaminhando para o LACEN. Então, a gente vai encaminhar para o LACEN, além da coleta de suave, que é essa que a gente já discutiu como vai ser feita, a gente vai enviar também um tubo com soro. Esse tubo de soro, as coletas que vão ser feitas ou na maternidade ou nas unidades, após a coleta de sangue, a gente vai ter dois tubetes, 2 tubos de ensaio, tanto o para soro quanto o para sangue total. Esse de soro, por enquanto, a gente vai estar encaminhando para o CESP, ou seja, a gente vai ter que organizar a nossa rede de encaminhamento. Porque eu não posso encaminhar essa coleta sem avisar a pessoa que vai estar lá responsável por centrifugar essa amostra. Então, a gente vai estruturar a nossa rede. Chegou o paciente suspeito, vou fazer a coleta, a gente já entra em contato. A gente já entra em contato com Taniana, que é a responsável por realizar, para estar realizando a centrifugação. Taniana já se equipa lá, já se organiza para a gente mandar esse sangue. Taniana vai fazer a centrifugação, devolve essa amostra de sangue para a gente. E a outra amostra de sangue que não precisa centrifugar é a amostra de sangue total. Então, todas as coletas que a gente tiver, a gente vai mandar para o LACEN. Soro, sangue total e a amostra do suave. Que essa amostra do suave, ela pode ser só da crosta ou da crosta e da lesão. Então, a depender do paciente, a gente vai mandar 4 ou 3 tubetes. Essa parte aqui, ele traz um fluxo relacionado a tudo que a gente já discutiu, que a gente não vai se deter a esse fluxo por conta do horário. E também porque ele já tem nessa pasta que a gente entregou a cada unidade e as enfermeiras do hospital. Ele já está bem completo com todos esses materiais. Aí o fluxo laboratório também, que a gente já explicou, a gente não vai precisar se ater, a gente só vai trazer também caso provado, que é um caso que depende da definição de caso suspeito, que apresenta um ou mais dos seguintes critérios provados à disposição. Com investigação laboratorial de monkeypox não realizada ou inconclusiva, o diagnóstico não pode ser descartado apenas pela confirmação clínico, laboratorial ou de outro diagnóstico. Ou seja, a clínica aqui nesse caso é soberana, né? Caso provável, então eu não conseguir fazer uma coleta dessa amostra, a gente vai analisar o caso clínico, a clínica do paciente, né? Como são essas lesões, os aspectos, como é que esse paciente está apresentando esses sinais e sintomas para a gente. Caso confirmado, caso suspeito, com resultados laboratoriais positivos para monkeypox, por diagnóstico molecular, PCR, né, em tempo real. E caso descartado, é um caso que fez a coleta, passou por todo o processo do laboratório e veio com essa amostra negativa. Aí a gente vai estar registrando, né, essa amostra no GAL. Aqui o resultado do exame, ele vem um pouco diferente, né, do LACEN, os emblemas, porque não é o laboratório de Salvador, é o laboratório de Minas. E aí vem os procedimentos de biossegurança. Então, deve-se garantir o uso de procedimentos operacionais padrão, né, adequados ao pessoal do laboratório, deve ser treinado sobre o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, ou seja, avental descartável PPA, máscara N95 ou PFF2 ou equivalente, luvas de lado, óculos de proteção ou cobertura facial completa, touca e propé. A gente chama a atenção mais uma vez para a utilização da N95 no momento da coleta. Certo? É de extrema importância que nós profissionais a gente esteja paramentado e também usando N95 para evitar a contaminação. Lá na reunião ontem, as meninas trouxeram um relato de uma enfermeira, a primeira enfermeira que se contaminou em São Paulo, e foi também relacionado, segundo o relato da própria colega, a utilização inadequada de EPI no momento da alta do paciente, que ela foi liberar, salvo engano, na menção do PB. Pelo relato dela, foi algo relacionado a esse
essa situação. Então, a gente chama a atenção mais uma vez para os cuidados que a gente precisa ter com a gente enquanto profissional, para a gente não vir a se contaminar. Na hora da coleta, ou também é um paciente grave que precisa ser entubado, a gente vai reforçar também essas recomendações. Então, além disso, a equipe deve ser treinada para coleta, armazenamento, embalagem e transporte das amostras. E quando a gente fala em transporte, a gente lembra também dos motoristas que vão dar esse apoio, vão estar levando essas amostras para o LACEN em Salvador, fazendo esse transporte maternidade CEF, que eles também precisam estar paramentados. E além de estar paramentado, é importante que a enfermeira ou o responsável pela coleta, ele tenha atenção em relação à caixa térmica que ele vai estar liberando para esse motorista. É importante que sempre antes da gente entregar a caixa ao motorista, a gente faça a higienização completa da caixa, preferencialmente com quaternado de amônia ou o desinfetante à base de cloro. As notificações, a gente vai mostrar como está sendo feita a notificação. Eu acredito que as notificações vão ser semelhantes à do Covid. Quem estava no início do Covid lembra que a gente fazia uma notificação totalmente extensa, era uma notificação grande que a gente fazia no sistema, o Pinel lembra, que estava desde o início. E aí, depois dessa notificação, ela foi sendo alterada com o passar do tempo. Eu acredito que essa notificação da Nutricoms também ela vai ser alterada. E aí a gente também traz, definição de casos. Indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosa, erupção cutânea aguda sugestiva de monkeypox, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo, incluindo região genital perianal, oral, procite, ou por exemplo, sangramento, qualquer secreção que esteja vindo dessas regiões. Ou seja, vai ser importante a gente avaliar esse paciente. Apresentou feridas, a gente vai precisar avaliar também a região perianal desse paciente. Mesmo que a gente veja que é um pouco mais invasivo, mas a gente vai precisar fazer essa abordagem, que é algo que a gente sabe que vão ter pacientes com mais resistência, mas é algo que vai precisar sensibilizar esse paciente da importância dessa anamnese. Até porque a gente vai ver mais à frente que essa questão da quantidade de lesões, ele tem relação com a gravidade. Então, a gente vai precisar ter essa avaliação completa, essa anamnese, esse exame físico completo do paciente. E não apenas confiar, por exemplo, ele falar, eu só tenho lesão na mão, eu só tenho lesão no pé. Então, a gente vai precisar realizar essa avaliação completa desse paciente. E a depender do que a gente vai estar visualizando, a gente vai precisar realizar a contagem da lesão. Exatamente. Então, a gente vai precisar realmente contar a lesão, que é o que vai dar o diferencial no diagnóstico desse paciente. Essa contagem de lesão vai diferenciar. O paciente, ele é grave, ou não precisa ser internado, vai ficar em casa. Então, o que vai diferenciar essas lesões vão ser a contagem. Ou seja, paciente com mais de 100 lesões, 101 lesões, ele já é um paciente considerado grave. Então, a gente vai precisar contar lesões. Lógico que se o paciente tem lá, a gente visualiza mais de 100, 200 lesões, a gente não vai contar, A gente vai colocar lá incontáveis lesões. Mas, inicialmente, a gente vai precisar ter uma análise criteriosa dessas lesões. Lesões profundas e bem circunscritas, muitas vezes umbilical central, progressão de lesão através dos estados sequenciais específicos, moléculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Geralmente, elas se apresentam nessa. Aqui ele traz relacionado a um caso provável, ou seja, esse caso provável, ele atende a definição de caso suspeito que apresenta um ou mais dos seguintes critérios listados abaixo. Aí ele traz todos esses critérios, ou seja, exposição prolongada ou próxima, sem proteção respiratória, contato físico e direto, exposição próxima ou prolongada, sem proteção respiratória, contato com materiais contaminados, como o que a gente já trouxe, roupa, toalha, se for criança em idade escolar, lápis, borracha, qualquer material que teve contato com a lesão que ficou ali disposto. E até mesmo também trabalhadores de saúde sem uso adequado de equipamento de proteção individual
no caso sem uso de EPI, com história de contato, com caso provável ou confirmável de monkeypox nos últimos 21 dias. Algo a gente também a se atentar é na anamnese desse paciente, ou seja, coletar realmente a história desse paciente. Esse paciente chegou para a gente, onde ele trabalha, com quem teve contato. Se a gente for perceber, eles trazem para a gente que são 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. Então, se esse paciente chegou para mim apresentando lesão, estava em viagem fora, a gente vai precisar saber que 21 dias antes desse paciente apresentar lesão, a gente vai ter que estar rastreando essas pessoas que tiveram contato próximo a esse paciente. Então, a gente vai ver que a nossa cadeia de rastreio de contatos é muito maior, porque vai pegar 21 dias antes desse paciente apresentar sintomas. Então, a gente precisa ter uma análise criteriosa e realmente estar monitorando esse paciente. Esse caso provável ele é semelhante ao caso que a gente considerava clínica epidemiológica no Covid. Se teve contato, se ele está sempre muito próximo a alguém que está, a gente pode considerar caso provável. Mas ontem, passado, em relação a caso provável, é importante que a gente faça a coleta. Caso provável, na verdade, ontem foi chamada a atenção também acerca da importância da gente ter sempre caso confirmado. Porque o caso provável é quando a gente não consegue realizar a coleta desse paciente. Então, se eu tenho SUAB, se eu tenho os materiais para coleta, se eu tenho um profissional que coleta, a gente não precisa ter caso provável. O caso provável é só se for aquele paciente que já está curado, que teve, por exemplo, elas trouxeram o exemplo de uma criança que está com sintomas hoje, quando você vai fazer a investigação, o pai, a mãe, o irmão já teve há mais de 21 dias, ou seja, já passou do período de diagnóstico. Então, esse a gente pode considerar um caso provável. Mas, se for um paciente que ele ainda está com lesão, ele ainda está com sintomas, a gente pode realizar a coleta dele para que ele passe para um caso confirmado, já que a gente tem a disponibilidade de coleta. Então, não é ideal para o nosso município fechar casos prováveis, e sim casos confirmados ou descartados. Aí também a gente vai trazer essa classificação. Elas também estão na pasta de vocês, a gente não vai se ater muito a isso. A gente vai ver, apresenta sinais e sintomas compatíveis, apresentam lesões. Se sim, a gente vai fazer a coleta, vai seguir todo o manejo, fazer a coleta de soro, de suave. Se não, a gente descarta. E aí vai ser PCR, vai esperar se detectado e confirmado, a gente isolamento imediato, notificação imediata, realizar diagnóstico complementar, monitorar sinais e sintomas, rastreamento de contatos e reavaliação clínica. Então, o manejo clínico e prevenção. Então, cuidados com lesões. Se suspeita, isolar, contato, gotícula, diagnóstico específico, se confirmação, tempo de isolamento, até o desaparecimento completo das lesões, com reepitelização de 14 a 28 dias. E aí a gente vai ver se o paciente cicatrizou totalmente, sai, se não, permanece. Rastreamento de contatos, a gente vai precisar fazer também o que é importante, manter lesões limpas e hidratadas, evitar coçar, cobrir lesões na necessidade de contato com outra pessoa, no caso da gestante que vai precisar amamentar o bebê, se assim for o ideal, que coloca macacões para não ter o contato pela pele, não usar antibiótico profilático, lesão genital anal, cuidado na higiene e preservativo, não previne a transmissão. Então, se o paciente é uma doença sexualmente transmissível, e aí, esse paciente em isolamento, você vai ter que procurar saber se ele teve relações sexuais 21 dias antes desse sintoma. Então, o paciente fez diagnóstico, apresentou positivo, você vai rastrear. O paciente teve relações sexuais, múltiplos parceiros, dentro de 21 dias, quem foram esses parceiros, vai precisar rastrear, vai precisar acompanhar também e monitorar esses pacientes.
tratados. Tem alguma recomendação? Isso aí vai ser a avaliação mesmo mais clínica do médico. Ele vai ver, vai apresentar, vai manter sempre lavar com sabão, essa hidratação pode até mesmo ver com o óleo de girassol, ou se realmente tiver necessidade por conta do prurido, né, que o ressecamento ele influencia mais no prurido, e aí vai ser uma avaliação mesmo mais criteriosa, e aí o médico ele vai estar definindo essa conduta. Então, cuidados com as lesões. A pele precisa ser lavada com água e sabonete. A região perianal, se dor, se incômodo, o banho de assento, as mucosas orais, o enxaguante bucal sem álcool, o ocular, eles têm trazido o colírio lubrificante com vitamina A. Aí você vai avaliar a sequência, Tá muito infeccionado, então vai para o antibiótico. E aí, se precisar, corticoide, mas aí é algo que a conduta é médica. O manejo sintomático, prurido, histamínicos, dor, analgésico. Então, vai ser como semelhante ao Covid. A gente vai tratar os sinais e sintomas de acordo com o que o paciente for apresentando. E aqui, mais uma vez, traz em relação à notificação e à investigação. Para realizar a notificação, até o momento tem um formulário do Ministério da Saúde, que é através do preenchimento de um link que a gente tem disponível, e aí, caso venha a ter alguma situação de necessidade de notificação e atendimento nas unidades, vocês vão ter também esse link disponível para realizar a notificação. Como eu havia dito a vocês, eu acredito que essa notificação ela vai ser modificada dentro dos próximos dias, porque ela é uma notificação muito extensa, semelhante à primeira notificação do Covid que a gente fazia. Mas até o momento está sendo uma notificação, essa é a tela inicial dela, a gente não trouxe todas as páginas, porque é uma notificação extensa, mas através do link, se vocês entrarem no link, vocês vão conseguir visualizar a notificação completa, não precisa preencher os dados para ele ir abrindo. Então você clica no link e já consegue ver a notificação como um todo. E aí vem a importância do rastreamento de contatos. Ou seja, o paciente chegou, a gente vai ter essa necessidade de realizar o rastreamento de forma imediata. Imediata dos contatos, daqueles que estão expostos, e o diagnóstico imediato de potenciais casos secundários, para permitir o controle de surtos, incluindo identificar grupos populacionais onde intervenções sejam necessárias. E aí a gente reforça mais uma vez em relação a esse rastreamento de contato e a importância da pergunta em relação aos atos sexuais do paciente. Se ele teve múltiplos parceiros, se a gente consegue identificar esses parceiros para que a gente consiga realizar o monitoramento também. Além dos contatos domiciliares e criança em idade escolar, essas crianças também. E a investigação da exposição, como já foi dito, ela deve abranger o período de 21 dias antes, que, como vocês podem observar, a gente tem algumas alterações em relação a 21 ou 28 dias. Na live de hoje já foi dito 28 dias. E o até porque a gente precisa considerar esse período de incubação da doença, que vai de 6 a 16 dias. Então, essas pessoas que tiveram contato antes, dentro desses 21 dias, é importante contar. E o rastreamento de contato ele deve considerar o período retrospectivo, além dos casos ativos. Monitoramento de contatos, contatos suspeitos, prováveis e confirmados, eles devem ser isolados, ou seja, atendeu aquele paciente que é um caso suspeito, confirmado ou provável, a gente já deve orientar o isolamento a esse paciente. O monitoramento de contatos de casos prováveis e confirmados inclui o automonitoramento diariamente, a gente chama atenção para essa informação, ou seja, todo paciente nessas condições ele deve ser monitorado diariamente, para que qualquer sinal ou sintoma por um período de 21 dias a partir do último contato, a gente venha conseguir estar realizando intervenção imediata. E aqui tem relacionado aos monitoramentos dos contatos. O que é que a gente deve estar atento nesse monitoramento? Pelo horário, eu estou percebendo que a gente já se delongou um pouquinho, eu não vou fazer a leitura completa desse monitoramento de contatos, porque na pasta de vocês já tem. Então, vocês vão observar na pasta que tem esse monitoramento completo.
Inclusive, a gente orienta aqui, em especial, as meninas do monitoramento e as enfermeiras, né, ou quem vai monitorar nas unidades de saúde da família, tenham atenção em relação a esse material, porque ele está bem detalhado. Ele traz exatamente tudo que a gente deve perguntar, como é que deve ser feito esse monitoramento. Algo só para ressaltar, e é algo de extrema importância, esses contatos domiciliares que vão estar dentro da casa, né, junto com esse paciente, eles devem monitorar sua temperatura 2 vezes ao dia. Então, ligou, a gente vai perguntar, né, e informar que esse paciente, o contato, ele não está em isolamento, ele está saindo para trabalhar, realizar suas funções normais, mas ele precisa verificar sua temperatura 2 vezes ao dia, né? Então, a vacinação universal não é preconizada pela Organização Mundial da Saúde em países não endêmicos da doença como o Brasil. Então, o Brasil ele não possui essa vacina, ele está entrando em contato para adquirir essa vacina. Eles pensam aí em 500 mil doses que vão vir para profissionais de saúde que têm um risco maior de contaminação com esse paciente. Então, vai ser criteriosos. Gestantes e imunossuprimidos não farão uso dessa vacina, porque é uma vacina de vírus vivos, né? A vacina que se cogita para o Brasil é a Ankara modificada. Ela, mesmo sendo com vírus vivos, ela vem sendo geneticamente modificada, diferente da vacina Apim 2000. É uma vacina que em outros países ela já usa de rotina, principalmente nos Estados Unidos, mas no Brasil essas vacinas elas não são reconhecidas pela Anvisa. Então é algo que está novo, está se abrindo um protocolo para receber essas vacinas. A indicação de vacina, né, como a gente trouxe, não é recomendada em massa para a população. Nos EUAs, ela é recomendada para proteger, né, com profilaxia e pré-exposição, profissionais da saúde que têm maior risco de entrar em contato com o vírus, grupos com maior vulnerabilidade à infecção e profilaxia pós-exposição, que é indicada para proteger as pessoas que tiveram contato próximo com indivíduos diagnosticados com a doença. O tratamento também, ele é um tratamento que é utilizado retroviral. O retroviral também não é utilizado aqui no Brasil, não é reconhecido pela Anvisa. Também é um tratamento que vai ver a questão em pacientes graves, que vai se avaliar a clínica do paciente, né, e perceber se vale realmente a pena entrar com esses retrovirais ou não. No Brasil, o que está se discutindo é o Tecverumat para uso em casos específicos. Ou seja, pacientes vacinados com resultados laboratoriais positivos, detectável, evoluindo como forma grave da doença e apresentando uma ou mais seguintes manifestações clínicas. Aí vem encefalite, pneumonia, lesões cutâneas com mais de 200 erupções extensas em mucosas orais, lesões extensas em mucosas anais, lesão ocular. Então, esse tratamento vai ser bem criterioso, porque essa doença não tem um medicamento para combate, a gente vai simplesmente tratar sinais e sintomas. E, em último caso, é que a gente vai entrar com esse antirretrovirais. O fluxo de atendimento. Então, atendimento em casos suspeitos de monkeypox. Definição de caso suspeito: indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosa. Então, apresentou lesão em mucosa, qualquer idade, vai ser considerado suspeito, vai seguir o protocolo. Erupção cutânea aguda sugestiva de monkeypox, única ou múltipla em qualquer parte do corpo, incluindo região anal, genital, oral,
dor, sangramento, edema peniano, podendo estar associado a outros sinais e sintomas. Lesões profundas e bem circuncisas, muitas vezes com umbilical central, de progressão de lesão através de estágios sequenciais específicos, máculas, pápulas, vesículas, pústulas e próstatas. Então, aí, a gente avaliou esse paciente, fez a anamnese, a gente vai para a avaliação médica, isola imediatamente esse paciente durante o atendimento, então você vai estar todo paramentado, realizar a anamnese, identificação se há vínculo epidemiológico, alertar para o possível diagnóstico diferencial, realizar a confirmação diagnóstica do material vesicular ou da crosta da lesão. E aí a gente vai para a confirmação diagnóstica. Essa parte aqui a gente vai passar porque também está no fluxograma que vocês receberam e é só um resumo de tudo que a gente já disse. Que se for um paciente, um caso confirmado, a gente vai tratar a sintomatologia e observar e realizar monitoramento. Se for um paciente que o caso deu descartado, a gente vai avaliar qual é a outra patologia que ele tem que gerou essa lesão. Inclusive, a coleta que a gente faz, como vocês observaram, a gente disse que além do material suave, vai a coleta de soro e de sangue. E esse soro e esse sangue é realmente já para avaliar se o paciente tem herpes, hepatite, herpes, sífilis, hepatite e varíola. Então, a gente já consegue avaliar e ter esse diagnóstico diferencial a partir dessa coleta inicial. Medidas de prevenção são as que a gente já adota em relação à Covid, que é a utilização de máscara, higienização das mãos e, além dessas, a questão do cuidado com lesão. Se a gente observar que o paciente está com lesão e se ele é um paciente suspeito, a gente não vai realizar uma punção venosa sem luva, a gente não vai realizar uma administração de medicação intramuscular sem luva ou qualquer outro procedimento técnico que a gente venha fazer com esse paciente, até mesmo a anamnese e o exame físico. Então, a importância também da utilização dos EPIs. E o cuidado também em relação à via de transmissão sexual, né? A questão da relação sexual sem preservativo, sendo que o Ministério da Saúde traz que o uso do preservativo não é uma barreira, tipo assim, o uso do preservativo não faz com que a pessoa não venha contrair a lesão. Porque antes do ato sexual vão ter outras situações que vai fazer com que o paciente possa adquirir essa patologia. Então, é recomendado, que a gente não sabe se será seguido, é a não realização do ato sexual durante todo esse período. Até porque é transmissível também por vias de gotículas, então a proximidade desse paciente já caracteriza como risco. A gente chama atenção aqui, em especial aos médicos que estão aqui, em relação a essa nota técnica do cuidado com o corpo pós-óbito. Porque na nota traz que esse corpo ele será velado exclusivamente se tiver um relatório médico afirmando que esse paciente já não está mais transmitindo a monkeypox. Então, vai ficar a critério médico essa questão de velar ou não esse corpo. E ainda assim, se o médico autorizar que será velado, vai ser urna fechada. Então, se a gente vier a ter um caso de óbito no município, vai ficar a critério médico essa realização ou não da parte de velório. E aí a gente traz essa nota também na parte das enfermeiras das unidades. Tem casos médicos que venham a ter acesso, né? Está lá disposto. Doutora Alana também, que está na parte, né? Que a gente nem pode mais chamar de aula Covid, já que agora a gente vai atender várias outras infecções. Então, na aula de infecção no hospital, a doutora já tem disposto também. E é importante que vocês venham a ter fazer a leitura, né, desse material, que aí vocês vão estar avaliando ou não essa questão de cada paciente, cada órgão que vai ser avaliado se será velado ou não. Importante salientar também que o paciente, né, ele positivou, veio a óbito direto da central de onde ele esteja, né? Se for em casa, os parâmetros que vai fazer são mesmo o pessoal da funerária. Se for hospital, vai ser os cuidados pós-morte, e aí a gente vem, precisa fazer o tamponamento, precisa limpar toda a ferida, as feridas precisam estar todas cobertas, precisa ser colocado realmente em saco e identificado tudo certinho do paciente, precisa ser feito o tamponamento de todos os orifícios,
liberação, o paciente também precisa estar fora desses 21 dias. E mesmo fora desses 21 dias, o médico precisa liberar, senão é direto para o cemitério, não terá velório. São as referências, mas a gente chama a atenção para que vocês leiam as normas técnicas, né? Sexta-feira vai ter uma web, o Sextou, que vai estar, né, trazendo todas essas normas, todas as diretrizes também, referente a monkeypox. E é importante que vocês assistam essa web. Essa web será sexta-feira, às 10 horas. Então, a gente pede, né, que vocês estejam atentas e que participem dessa live. A gente chama a atenção, só para finalizar, em relação à importância do termo de autorização de imagem. Foi discutido ontem na DIGS e a gente traz só esse enfoque para vocês. É importante a gente avaliar se esse paciente ele assinou o termo de autorização de imagem. No hospital a gente já traz no prontuário, então é importante que as unidades também adotem esse termo. Porque essa foto do paciente a gente vai precisar anexar na notificação. A gente vai precisar, por exemplo, encaminhar para a vigilância epidemiológica. Então a gente vai estar circulando essa foto do paciente, por mais que seja para fins de utilização em saúde, de notificação do próprio paciente, a gente precisa estar com respaldo legal para a utilização dessa imagem. A gente agradece, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, a gente está à disposição nesse momento. Doutora Ana, tem uma dúvida? A gente pode coletar assim que o paciente chegar até a rede. O paciente chegou na rede, o tratamento não tem específico uma quantidade de dias, mas tem. Então a gente pode estar realizando a coleta. Quem está saindo já assinou a lista? A lista rodou? Rodou? Pronto. Então, na verdade, doutora, é isso. A gente não tem uma quantidade de dias específico para realizar a coleta. Assim que surgirem as lesões, se o paciente procurar a rede, a gente já pode coletar. A gente agradece, espera ter contribuído, né, para a qualidade da assistência e qualquer coisa estamos à disposição. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a VM, com a vigilância, pode estar entrando em contato aí com a gente, que a gente pode estar esclarecendo também a dúvida de vocês. A gente gostaria só de tirar uma foto com vocês, por favor. Matheus vai tirar a foto.